Olá, boa noite, boa noite, meus queridos membros da Tribo Linf. É com muita alegria que eu estou começando a live de hoje, a live hoje das 21 horas, sendo essa uma das lives que vamos fazer a apresentação de mais uma pioneira que está vindo do aulão colaborativo 3. Esses aulões colaborativos eles têm acontecido para contribuir na formação continuada de nós, professores de línguas, especialmente daqueles que trabalham na vertente dos fins específicos. Então, os aulões aconteceram na sequência de 3 a cada 15 dias. Esses aulões tiveram por base alguns dos textos de um e-book que eu disponibilizei para vocês gratuitamente no meu link. E esse e-book vocês ainda podem pegar pelo meu link, que está na bio, e podem fazer o download. Ele é composto por 10 artigos / capítulos de minha autoria, que estão publicados em periódicos da área, de minha autoria ou coautoria, e que estão por aí publicados em periódicos da área. Então eu fiz, né, esse pacote com os 10 melhores textos meus publicados, e nós estamos estudando, então, como forma de formação continuada nossa como professoras de línguas e de fins específicos. E hoje é com muita alegria que eu vou chamar a Giovana aqui, porque a gente vai fazer uma apresentação de uma de abordagem de línguas para fins específicos numa vertente diferente. Por quê? Porque geralmente as pessoas entendem que a abordagem de línguas para fins específicos ela tem a ver com língua inglesa, porque estou conectando a pessoa a mim. E hoje a gente vai mostrar que a abordagem Linf é super versátil também para outras línguas, inclusive a nossa. Boa noite, Giovana. Tá aparecendo para mim assim meio lento, meio. Agora deu. Boa noite. Boa noite. Ai, gente, eu tô sem o fone, olha isso. Você me ouviu? Sim, estou ouvindo. Ah, então tá bom. Sim. Então eu queria primeiro, Giovana, te dar boa noite, te agradecer, né, por ter aceito esse convite de vir aqui, por ter participado do aulão colaborativo, né, de número 3. E vou deixar você se apresentar para a gente mostrar essa versatilidade que existe também no ensino de línguas para fins específicos, que não somente o da língua que eu estou mais à frente, né? Bom, boa noite. Boa noite, professora, a todos. E eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a minha experiência, né, do meu trabalho, né, no período aí como, né, o português como língua estrangeira, né? E eu sou, né, sou a Giovana, sou doutoranda em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos, no campus de São Carlos. E sou formada em letras, né, português e inglês, e trabalhei bastante tempo com o português como língua estrangeira, né? E dando aulas particulares, dando aulas no próprio curso de extensão da UFSCar, né? Isso que eu E ia te perguntar. Como que deu essa sua aproximação? Porque nem todo mundo que faz letras, por exemplo, eu fiz letras também, mas eu não tive tanto assim aprofundamento nem conhecimento da prática de português como língua estrangeira. Como que deu essa sua aproximação com essa área? Exato, né? Não são todos os cursos, né, que oferecem essa oportunidade, né, que é uma, né, que é muito rica, né, muito preciosa, né, porque ela proporciona encontros interculturais, né, que nos enriquecem muito, né, não somente como profissionais, mas como seres humanos também, né. E para mim, assim, esse período, né, que eu tive contato com
muitos estrangeiros, foi muito bom. E assim, o que foi interessante é que logo no primeiro dia de aula da graduação de letras, né, houve um encontro em que os professores, né, de várias áreas se apresentaram o curso, e dentre eles estava o professor Nelson Viana, né, e ele é uma referência, uma das referências, né, na área do ensino, na aprendizagem de português como língua estrangeira. E ele falou do curso, falou do projeto, né? Aí eu pensei na hora, eu quero seguir essa área. Mas logo no primeiro dia de aula, né? E passei pela análise do discurso, né? Participei, acho que de 3 anos de um grupo de estudo sobre leitura, né? Com foco na análise do discurso. E no 4º ano, seria oferecida a disciplina EPCOP, que é uma sigla, que é Ensino de Português, Contextos e Práticas, né? É oferecida pelo professor Nelson. E eu quis esperar até o 4º ano, né? Eu queria concluir boa parte do curso, porque eu queria me dedicar bastante tempo para o português para estrangeiros, que foi algo que logo no início me despertou bastante interesse, né? Então, isso ocorreu em 2013, né? E no primeiro semestre eu iniciei as práticas assistidas, né? Que era, né, estar disponível 2 vezes por semana para auxiliar os estudantes estrangeiros, né? Tanto na oralidade quanto na escrita. E no 2º semestre eu fiz a disciplina. Aí então eu já ingressei né, já permaneci, né, já comecei a fazer parte do projeto, mesmo que era um projeto de extensão, né, depois o curso se vinculou ao Instituto de Línguas, né, da mesma universidade, e, né, em 2014 eu fui bolsista, né, de extensão, e fiz meu TCC nessa área, trabalhando com autoavaliação. Fiz meu mestrado também com, né, o português para estrangeiros, né, trabalhando com práticas translíngues, né, a maioria com falantes de espanhol. E nesse tempo também dando aulas particulares, né? Porque em São Carlos atrai bastantes estrangeiros, né? Porque tem a UFSCar, né, que é a Universidade Federal, e tem a USP também. Então, tem muitos pós-graduandos, tem muitos intercambistas, então tinha muita oportunidade. E também tive a oportunidade de atuar com o exame CELP-BRAS. Pois é, eu até vou pedir para você me explicar um pouquinho mais sobre esse CELP-BRAS aí, mas eu queria entender uma coisa. Não, eu queria te chamar a atenção para uma coisa, né? Quando a gente se identifica com uma teoria, com uma prática, com um professor que seja, né, a gente acaba que vê aquele conteúdo, aquilo, de uma outra forma. Ui, desculpa, que eu acho que acabou minha luz aqui, só um minutinho. Acabou minha luz aqui do refletor, não tem problema. Então, o que acontece? E esse é um dos papéis importantes, né, da nossa área. Por quê? Porque nós, como professores, temos esse papel também de despertar, né, no nosso aluno o gosto pela língua portuguesa, pela língua inglesa, francesa, italiana. Então, o professor, ele extrapola as fronteiras, né, do idioma. Exato, né? E por isso que tem essas... a gente pensa a língua de uma outra maneira, né? A gente precisa parar e olhar para essa língua, né? Nossa, mas eu falo português, mas eu nunca tinha parado para pensar o que isso significa, né? Então, a gente precisa explicar algo que a gente nunca tinha parado, né? Para pensar antes. Exatamente. E é engraçado que quando a gente é nativo, a coisa é mais intuitiva, mas eu acho que um desafio esse.
Mas então Sim. você ia explicar sobre a certificação propriamente dita, né? Isso, o exame CELP-BRAS, né? Eu acho, Ah, é. mesmo os brasileiros, né? Que ele é muito pouco conhecido, né? Se a gente É. for ver, né? E é o único exame de proficiência para estrangeiros que é reconhecido pelo MEC, né? Inclusive. E o Uhum. exame, e ele é aplicado no mundo todo, inclusive, e ele é dividido em duas partes, né? A parte escrita, né, que tem duração de 3 horas, né? E ela tem 4 tarefas, né? A gente chama de tarefas, 4 atividades, né? Digamos assim. E a primeira é com base num vídeo, a segunda num áudio, e as duas últimas são baseadas num texto. Então, o candidato ele tem que ver, ele tem que ouvir, ele tem que ler e compreender e interpretar todas aquelas informações para depois elaborar um texto dele, né, com um, um sentido específico, um objetivo específico, assumindo um papel, né? Então tem todo um trabalho aí, né, envolvendo construção, né, compreensão e construção de sentidos, né? E Com certeza. muitos às vezes criticam, mas não tem gramática, né? Como assim? Um exame de proficiência que não pede gramática? Mas a gramática, ela está no Ex- texto, né? E ela é avaliada, né? Exatamente. É porque aí as pessoas entendem o ensino da língua ainda dentro de uma gramática normativa, né? Das Isso. normas, dos É da estrutura. temas, da Uhum. estrutura. É, Só que esse desafio aí é muito maior. é. E o exame, ele tem uma proposta comunicativa, né? Tanto que a segunda parte, ela, né, para cada candidato, ela tem duração de 20 minutos, né? E a parte oral. E ela é pensada com base nas informações da própria vida do candidato, né, nos 5 primeiros minutos, e nos 15, né, minutos, né, posteriores, ela é baseada em 3 elementos, né, 3 elementos provocadores, que são imagens, né, figuras, Sim. imagens, que são baseadas no mundo real. Né? Então, pode ser propaganda, uma capa de revista, campanhas, né? Por exemplo, campanhas de vacinação. E são temas variados, que é para fazer o candidato falar, né? Porque a gente, né, precisa avaliar a proficiência dele, né? E, E a e gente são acha, assim, ouvindo você falar, são 3 horas para a parte escrita. Aí você acha, pô, isso. bastante, né? Mas quando você explica o que que é que está dentro disso aí, acaba que fica até pouco tempo, né? Sim, Por isso é isso que verdade. o preparatório é importante, né? A Ayane está falando, situações comunicativas estão organizadas em um padrão gramatical. Uhum. Exato. E isso, né? Exato, né? Tem toda uma base gramatical, toda uma base teórica também envolvida, né? E tudo é bem pensado, bem elaborado, né? E trabalha-se com gêneros também, né? Gênero carta, gênero e-mail. Escreva um e-mail, escreva uma carta ao leitor, né? Então ele tem que pensar em tudo isso, né? E com base no CELPE-BRAS, nessa estrutura, né, lá na UFSCar a gente elaborou o curso, né, que foi carinhosamente chamado de PrEP-CELP, que é o curso preparatório para o CELPE-BRAS, que ele foi oferecido em 2018 e 2019, né, nos quais eu participei. E nós atuávamos numa equipe de 4 professores. Sim. E
né? E o curso ele ocorria em 3 sábados, né? Que eram o sábado inteiro, praticamente, manhã e tarde, né? Fazendo um total de 8 horas, né? 24 horas de curso. E onde, né, nós mostrávamos a estrutura do exame, o funcionamento, né? Tudo detalhadamente, né? Como ia acontecer. E aplicávamos atividades, né, com base nos exames anteriores, Ah, porque isso que eu ia no perguntar. Eles exato. disponibilizam. Sim, no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem todo um acervo, né, dos exames CELPE-BRAS, né? Então tem tanto os exames, né? Tem os roteiros, né? Porque eu esqueci de falar, a gente segue um roteiro, né? A conversa ela não acontece aleatória, né? A gente precisa seguir um roteiro de questões, né? Para conversar com o candidato. Então, tem tudo disponível lá, os áudios, os vídeos, e nós nos baseávamos nesse material para né, para formular o curso. Não só nesse material, mas em outros também, né? Que a gente trazia exemplos de o que seria uma carta ao leitor, como fazer um e-mail, né? E tudo isso. E eles faziam, né? Eles escreviam os textos, né? E nós corrigíamos, né? Dávamos a devolutiva. E no curso também nós fazíamos a simulação da parte oral, né? Então trabalhávamos tudo isso, né? Os 20 minutos da parte oral com cada, né, cada candidato, cada estudante, tudo isso era trabalhado. E, inclusive, trabalhar essa parte escrita em 3 horas devia ser muito importante para eles não se perderem no tempo, né? Já prepará-los com antecedência para o tempo que eles teriam no. Acho que falhou, peraí, deixa eu ver. Eu acho que esses cursos preparatórios de certificações, eles são importantes também por isso, para você trabalhar o treinamento do uso do tempo, né, a seu favor. Acho que deu uma congeladinha aí. Tá Voltou, voltando. Tô vendo você. voltou. Tô vendo você toda. Agora sim. Você me ouviu, não? Não, não ouvi. Só, tô te ouvindo Então, eu só tô dizendo agora. que. Então, eu estava dizendo que até o treinamento da administração do tempo é importante. Isso. Porque senão o candidato se perde, não conclui, né? É, exato, né? Mas pelo que eu via, eu participei algumas vezes, né, da aplicação da parte escrita, né? São poucos assim os que Uhum. não conseguem, que a maioria entrega a tempo, né? A maioria. E inclusive quando eu dei o curso, eu entrevistei alguns, né? Alguns passaram por mim, Ah, passaram por curso e passaram por mim também. E eles tiveram, assim, né, o mesmo bom desempenho, né? Eles tinham um desempenho muito bom já no curso, né? Porque os estudantes que faziam o curso, eles já tinham um bom desempenho, né? E aí eram melhoradas, né, as questões gramaticais, né, principalmente os falantes de espanhol que fazem muita confusão, né, o que é natural, né, as línguas são muito parecidas. E isso. obrigada. Ó, tem aluna E tua aí, ó. a Liv, na verdade, eu dei aula para o namorado dela, um peruano. Ah! Foi meu aluno, ele é do Peru. Tá dando umas travadinhas. Vamos ver se vai voltar. Opa, voltou, Voltou. Eu nem vou voltou. parar. Eu não vou. A gente espera um pouquinho que volta. Isso.
E quem que monta, quem que formula essa prova? É lá no Rio Grande do Sul mesmo? Não, é uma equipe, né? O INEP é o responsável, Ah, né? vem pelo Então, INEP. Ah, tá. tem uma equipe, Entendi. né, pelo INEP, né, que é responsável pela formulação do exame, né? E os locais onde se aplica o exame são os postos aplicadores, né? São chamados de postos Sim. aplicadores. E pode haver em qualquer lugar do mundo, né? Tem que ser credenciado, né? A maioria são universidades, né? Uhum. E, e desde, né, a primeira vez que ele foi aplicado foi em 1998. E as aplicações ocorriam 2 vezes ao ano. Uma vez Certo. entre os meses de abril e maio e setembro, outubro, né? Varia, né? Entre abril e maio, segunda vez em setembro, outubro. Somente em 2019 é que ocorreu uma versão só, né? Que ocorreram alguns problemas, né? Que eu não sei explicar muito bem, né? O que houve, mas em 2019 houve só uma vez. Em Em 2020 chegou a ter? Em 2020, a UFSCar optou por não ser posto aplicador, né, por conta, né, da É. pandemia, organização que ficou A bastante estrutura muda, comprometida. né? É. Mas, Então. mas 2022 está aí. Se Deus quiser, é tudo normal. Inclusive esse ano, né, eu não recebi nenhuma notificação, né? Seria bom se no segundo semestre ocorresse, né? Mas eu acho difícil, É, porque é porque bastante tem pessoas que aglomeração. ficam. Porque as pessoas ficam. Algumas pessoas precisam dessa certificação, né? Sim, sim. E o interessante é que no início, né, por um período bastante longo, as pessoas que faziam o exame eram a maioria do meio acadêmico. Mas esse público se diversificou. E o que é muito interessante é que eu cheguei a entrevistar um rapaz que trabalhava como motorista, acho que em Guarulhos ele trabalhava. E assim, o português dele e era boliviano. E então pessoas assim, fora Uhum. do meio acadêmico, né, que precisam, né, da certificação para poder permanecer, né, ou conseguir, né, ou a permanência no país, É até né? legalização mesmo, né? Sim. E passaram por mim muitos médicos também, né, do programa Mais Médicos, muitos cubanos. Ah, sim, cubanos. Eu lembro dessa época. Sim, e passaram vários, né? E a gente recebia assim de vários locais, até fora do estado de São Paulo. É porque não, uhum. Opa, Tá voltando. agora sim. Mas eu sempre gosto de conversar assim, com pessoas de outras áreas, porque o que, que Uhum, acontece? De outros idiomas, na verdade, né? Porque às vezes a uhum, gente entende que a abordagem de línguas para fins específicos ela tem a ver com o idioma adicional, né? E a isso, gente vê que tem, olha só, isso aí é um campo, né, de atuação de professores de exato. língua, da nossa língua, Uhum, para um fim específico, que quem estava lá tinha um fim específico, teve uma preparação, e vocês, professores, tinham um papel super uhum, importante. E apesar de terem esse repertório de material, né, lá do Rio Grande do Sul, vocês também tinham uhum. essa questão de preparar, de Isso. corrigir, né?
Para o professor, para fins específicos, é sempre um desafio, independente, né? Uhum. E às vezes a gente improvisava assim na hora, né? Eu me lembro até hoje que teve um deles, ele estava com dúvidas sobre, acho que como escrever um artigo de opinião para um jornal do bairro, né? E ele estava em dúvida, mas sobre o que eu vou escrever? Como assim e tal? Aí eu pensei, bom, vamos supor que, eu dei esse exemplo, vamos supor que o bairro onde vocês moram está organizando uma festa do Dia das Crianças. E a Associação de Moradores decidiu convidar a Anitta para cantar na festa do Dia das Crianças. Aí o pessoal riu, sabe? Porque conhece a Anitta, tal, né? Sabe do estilo e tal. Aí, aí eu pensei, como que vocês argumentam, né? Como vocês vão argumentar a favor ou contra, né? Como, né? O que vocês vão usar? Aí eles aí começaram a falar uns com os outros e rirem e tal. E foi muito interessante, né? Assim, né? Tipo, ah, sim, vamos convidá-la. Por quê? Ah, não, melhor não, enfim, né? Nesse E sentido. aí entra também essa questão da cultura, né? Exato. É. Porque E o que eles conhecem, né? é o que eles Porque, conhecem da nossa cultura, é verdade. Mas eu acho, sim, Giovana, que porque esse nosso. Ah, pode falar. ia lembrar que, no meu caso, eu sempre trabalhei em contexto de imersão, né? Então, eles, o tempo todo, né? Pessoas que moram no Brasil, né? Então, estão o tempo todo recebendo conteúdo em português, né? O tempo todo, É, né? E aí seria como segunda língua, né? o que facilita também, né? Sim. Facilita. Mas eu queria te dizer que assim, um papo como esse aqui, ele concretiza muito o que a gente lê na teoria, né? E eu acho que quem está aqui com a gente até agora, quase 9h30 da noite, é Uhum. porque, tipo assim, entende que numa live também a gente pode ter insights, a gente pode ter ideias e também a gente está aprendendo, né? Eu principalmente. Eu praticamente sou leiga nisso aí de português como língua, ainda mais essa certificação, né? Que eu não conhecia. Eu sou feliz que nasci aqui, porque se eu fosse fazer essa certificação eu ia me ferrar muito. Porque é muito difícil a gente falante, nativo, a gente não é fluente, né? É. Então, é um desafio. Mas te agradeço demais. Foi ótimo você relatar, porque eu tenho certeza que quem não assistiu agora vai assistir a gravação depois. E Uhum. certamente as pessoas vão aprender, porque isso não é recorrente, não é muito popularizado, divulgado, né, dentro da nossa formação. Imagina você ser É. convidada para ser uma professora desse perfil aí, para esse fim específico. Olha que desafio, né? Sim, estou me encaminhando também para o inglês para Peraí que tá voltando ainda aqui. Mas eu acho que foi a tua internet que caiu aí. Deixa eu ver se vai voltar. Agora tá voltando. Isso. voltando, Você ia devagarzinho falar, volta. você ia falar alguma coisa, mas se perdeu. Acho que era do desafio do professor. Eu acho que eu agora que estou me inserindo também no ensino de inglês para fins específicos, né?
Uhum. E desafiador, né? Muito. E é uma relação diferente com a língua, né? Porque para mim o inglês é uma língua estrangeira. O Sim. português é a minha língua materna. Então é muito interessante. Obviamente, eu tenho um repertório linguístico muito maior no português. Certo. Então, já no inglês, né, não tanto se comparar com o português. Mas é assim, assim como no inglês, no português também é aprendizado constante, né? Inclusive para as minhas aulas, né, tanto né, nos cursos de português ou aulas particulares também, eu levo bastante, trago bastante, quanto no próprio Prepselp, né, eu gosto de levar bastantes elementos culturais, né? Bom, o meu próprio jeito de ser é cultural, né? Nós somos culturais É, e não tem como, né? Separar. não tem como, né? Então, é muito interessante. Eu acho que é o aprendizado de ambos os lados, né? Eu acho, Giovana, que olhando aqui o roteirinho que a gente fez, a gente cobriu tudo, né? Sim, sim. Não pode deixar passar nada. Acho que a gente falou tudo. Eu acho que é uma preparação para uma certificação, seja ela português, inglês, esses também que tem de italiano, espanhol, qualquer preparação para uma certificação é um inglês, é uma língua para fim específico, né? Porque Sim. você vai ter que se dedicar a praticar e a desenvolver as habilidades e competências necessárias para Uhum. aquele idioma, né? Exato, Mas né? eu gostaria de te agradecer por estar aqui. Eu Seja bem-vinda agradeço. e aproveite bastante lá dentro da tribo Linf, que a gente vai começar a compartilhar bastante coisa também. Uhum. E acho que a gente pode dar boa noite, né? 9h30 tá bom, né? Pessoal que está Tá. aqui, muito obrigada por ter ficado às 9h30 no dia de trabalho. Tem gente que entrou agora, mas não tem problema, vai ficar salvo aqui no perfil, pode assistir Uhum. depois. A Giovana explicou muito detalhadamente essa questão da certificação da língua portuguesa, achei muito interessante. Obrigada, Uhum. Giovana. Eu te tiro daqui e depois eu desligo, tá bom? Tudo bem. Boa noite, Ali. A gente está finalizando a live, mas ela vai ficar salva aqui no meu perfil. Se você quiser depois passar para assistir, ela foi uma live bem interessante e de formação de professores mesmo, que eu tenho certeza que mais de 50% dos professores que trabalham, que estão aqui nesse perfil, não conheciam tantos detalhes da certificação. A Giovana é uma graça mesmo, uma boa professora. Uma boa noite para vocês, bom descanso.